vocês sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês proporcionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar e com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz. E é uma alegria imensa poder estar aqui de novo com vocês, né? Trazendo um pouquinho das minhas reflexões para que juntos possamos nos fortalecer, né? Pegar aquela palavra de consolo para os nossos corações nesses dias mais tumultuados, né? Que é tudo isso que nós estamos precisando, um amparo, um alicerce para continuarmos a nossa jornada mesmo em meio às dificuldades, né? Então, vamos abrir, né, o nosso evangelho, fazendo aquela leitura da mensagem preparatória do livro Minutos de Sabedoria, e é a mensagem número 87. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é pai de todas as crianças e vive dentro de cada um dos seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor à criatura, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Então, essa é a mensagem, né, muito bonita. Todos nós sabemos que dentro de nós existe esse Deus, que é força, que é esse centro divino, né, que todos nós podemos acessar. Então, vamos fazer a nossa prece nesse momento, pensando em Jesus, pedindo o amparo maior dos nossos anjos da guarda, dos seres de luz que nos acompanham, para que possa estar presente nesse momento, me intuindo a todos vocês que aí estão, para que todos nós possamos receber as palavras do Evangelho de Jesus como bálsamo para o nosso dia de hoje, e que elas possam fazer morada nos nossos corações, nos ajudando nesse processo de transformação, nesse processo de crescimento individual. Então, que Jesus, com sua luz, com seu amor, com sua energia de cura, possa envolver a todos nós, que esse evangelho seja também direcionado a toda a humanidade que sofre nesse momento, aqueles que se encontram também nos hospitais, os seus entes queridos, vitimados pelo Covid, que todos possam receber um pouco da nossa palavra e da nossa vibração positiva, né? Que Jesus possa nos envolver e ficar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, eu escolhi para trazer um pouquinho aqui de reflexão acerca do item 8, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item é o item obediência e resignação. Eu trouxe esse item porque no nosso Evangelho, no lar, ele cai muito. Então, assim, se ele cai, ele tem um propósito, né, de estar aí para nós possamos refletir juntos. E diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com negação de sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão,
E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezada pela antiguidade materialona. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então, vamos parar por aí, que a gente já tem muito material aqui para a gente poder refletir, né? Então, esse item 8, obediência e resignação, ele está dentro do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E essa bem-aventurança diz o seguinte: eles serão bem-aventurados porque herdarão a terra, como Jesus nos ensinou, né? E aí a gente às vezes vê um contrassenso, né? Que Jesus nos ensinou tanto, né? O não apego aos bens materiais, né? O trabalho de não juntar tesouros na terra e sim nos céus, onde as traças não corroem, os ladrões não roubam, né? E por que herdar a terra? Que terra é essa que vamos herdar, né? Que será o nosso prêmio ao desenvolvermos a mansuetude nos nossos corações? Que brinde, que prêmio é esse? É a terra, gente, regenerada. É a terra que um dia chegaremos, onde haverá menos predomínio do mal sobre o bem, né? Então, é uma terra que estamos indo na busca dela neste momento, com todo esse processo de transição planetária que a Terra vem sofrendo através da dor. Então, essa terra regenerada, que somos herdeiros, né? Como alcançaremos elas? Através do cultivo dessas virtudes, que eu gosto muito quando Lázaro diz lá, né? Lázaro é o espírito que deixou para a gente essa mensagem. Que a obediência e a resignação são duas virtudes muito ativas. Por que isso? São companheiras da doçura e muito ativas. Porque realmente, muitas vezes, confundimos mansidão com inércia, com lerdeira, com inação. E não é nada disso. A mansuetude, para que ela seja instalada no nosso coração, há um trabalho interior muito ativo. Por isso que ele cansa de dizer aí, 2 vezes ele relata. São virtudes muito ativas. Então, precisamos muito desse trabalho interno para que possamos desenvolver a mansuetude. Esse trabalho ele é enorme. Por quê, gente? Porque significa a mansidão é o contrário da agressividade. Então, significa colocar luz nas nossas sombras, colocar luz em cima de uma força agressiva, que é uma força que tem muita energia. Então, para que possamos realmente iluminar essas sombras, precisamos o quê? Nos autoconfrontarmos. Olhar o que parte nossa é essa responsável por essa agressividade, né? Precisamos querer transmutar essa energia agressiva em uma energia de brandura, de mansidão. E, a partir desse reconhecimento dessa sombra, colocar em movimento todo esse processo de construção, né, do monumento pacifista no nosso interior. Por quê? Porque assim seremos mais um desses que herdaremos a Terra regenerada. Não seremos deslocados para planetas mais inferiores. Então, esse é o grande objetivo. Por isso que Lázaro nos chama a atenção de uma virtude muito ativa, né? Então, no momento, o que é que a gente precisa estar desperto, né? Para que a gente não confunda mansidão, transformação interior com indiferença, porque elas podem também andar junto. Ou seja, eu não ligo para aquilo ali, eu não me abalo, mas eu estou sendo indiferente e não manso diante do caos, podemos dizer, né? E no momento a gente vive uma pandemia, um momento de muita dor, um momento de transformação, de desencarnos em massa, mas que sabemos que tem um propósito.
maior por trás de tudo isso, né? E que este propósito vai atingir cada um de nós, porque o Evangelho nos lembra também que somos coartífices da nossa realidade, né? Então, precisamos nos questionarmos aonde estamos contribuindo para todo esse momento de dor, né? Estamos sendo obedientes realmente? O que é, gente, ser obediente? Porque toda vez que a gente ouve essa palavra, né, obediência, ela tem um som não muito agradável. Pelo menos para mim, ela tem uma ideia de sacrifício a ser realizado, né? E é disso que a gente precisa fugir. Por quê? Porque a obediência que Jesus nos ensina, ela é leve. Como ele diz lá no capítulo 5º, né? Meu jugo é leve e meu fardo é suave. O jugo é o direcionamento, né? Que Jesus quer dar às nossas vidas, né? E o jugo dele, a observância que ele quer é a observância das suas próprias leis. Essas leis que estão guardadas nas nossas consciências, que são as leis eternas, as leis divinas, né? Então, realmente, o que é ser obediente se não estar vivendo de acordo com as suas leis? É isso. Será que estamos seguindo-as? Ou porque a cada momento que nós estamos realmente nos afastando dessas leis divinas, teremos uma colheita negativa. Colheita de luz, plantio luminoso gera uma colheita de luz. Um plantio sombrio, um plantio afastado das leis espirituais, gera uma colheita dolorosa, né, com experiências não muito agradáveis, que tem um para quê? Que é nos levarmos de volta a esse caminho de luz. Por isso que o Evangelho, aqui nessa parte, diz que a obediência é o consentimento da razão, porque nós sabemos aquilo que a gente precisa obedecer. Obedecer não, seguir, que são as leis imutáveis que estão na nossa consciência, né? Mas, às vezes, a gente não vai no caminho delas, né? E no momento atual, né? No momento atual, como eu falei, somos coartífices da nossa realidade. E aí nos pedem o tempo todo o momento presente para cultivarmos o quê? A fé, a confiança, a entrega, né? Cultivar nos nossos corações virtudes como a solidariedade, a fraternidade, o respeito, sobretudo, o amor ao próximo. São virtudes, gente. São virtudes que precisam ser desenvolvidas através dessa crise que estamos vivendo nesse momento. Então, sabemos que são partes nossas ainda desalinhadas com as leis universais que geraram também toda essa realidade do presente, que nos convida a olharmos as nossas virtudes de obediência com relação a essas leis, né? E a resignação? O que seria a resignação que Lázaro traz aqui como sentimento, o consentimento do coração? Já que uma é da razão. Da razão, por quê? Razão é pensamento, é intelecto, é saber. Nós sabemos que precisamos estar alinhados com leis divinas. E a resignação? A resignação é o cultivo desses bons sentimentos. Ela está relacionada ao coração. Precisamos elevar o nosso coração à categoria de amar mais, através da transmutação, da consciência realmente dessa necessidade de nos tornarmos seres mais humildes, ou seja, aceitando aquilo que não podemos controlar. Então, a aceitação é um fator fundamental para que possamos ser felizes, para que possamos ter paz interior. A partir do momento que nos revoltarmos contra a nossa realidade, criaremos uma corrente de força contrário a um fluxo que é universal, que é divino, que chegou para todos nós, porque eu mesma, né, procuro exercitar diariamente a confiança na vida, a confiança naquilo que chega até mim, com entrega de que seria o melhor para mim, porque nós não sabemos os planos divinos para as nossas vidas, sabemos os nossos planos para as nossas vidas, e às vezes eles não coincidem com planos superiores, né?
Então, o Evangelho, ele confirma isso, né? O consentimento do coração, dos sentimentos. E aí a gente sabe que mudar pensamento é fácil, mudar ação é fácil também, mas mudar sentimento é grau evolutivo, é transformação, é transmutação. E aí isso exige uma dose de vontade e de ação. Eu costumo dizer que a vontade e a ação nos tira do saber para o ser, né? Porque a gente sabe tanta coisa, mas a gente ainda não é. A gente ainda não introjetou, né, virtudes no momento tão necessário como respeito, solidariedade, fraternidade. Porque isso é um processo lento, progressivo, gradual, persistente, que exige muita disciplina e vontade, não é isso? Mas a gente tem em quem se espelhar. Por quê? Porque quem foi o maior exemplo de obediência e resignação para todos nós? Nós já temos o conhecimento, nós conhecemos Jesus. Jesus foi o exemplo de obediência e resignação. Cumpriu os planos, né, a vontade do Pai, compreendeu a nossa fraqueza, o nosso momento espiritual, teve paciência com as nossas agressividades e até nos perdoou nos seus momentos finais. Então, gente, vamos usá-lo realmente como nosso guia e modelo diante do nosso desespero, diante da nossa falta de aceitação com as dificuldades pelas quais estamos passando. Vamos tentar desenvolver a paciência, porque realmente é um terreno que precisa ser construído dentro de nós. Quando estamos impacientes, não estamos tendo paciência com a nossa própria imperfeição e projetamos no outro aquilo que a gente precisa ver, né? Porque o outro está aí para isso, né? E aí, como desenvolver virtudes tão ativas como a obediência e a resignação? Se elas são virtudes ativas, elas exigem ação, mas não é uma ação externa, é uma ação interna. É uma ação de abrir espaço no nosso ser para caber essas virtudes, sobretudo aparando o orgulho, a vaidade, a prepotência, o achar que sabemos o que é melhor para as nossas vidas, o achar que temos ilusões formadas na nossa mente, né? E que elas vão se concretizar. Não, os sonhos poderão se realizar se estiverem alinhados com o propósito da nossa alma. Mas muitas vezes, algumas ilusões elas não irão acontecer e é para o nosso bem. Então, por isso, precisamos ser resignados, ou seja, ativos, humildes. E aí, esse processo, né, de amor, de brilhar essa nossa luz, ele pode ser orientado pela nossa maior bússola desse caminho de luz, que é o Evangelho de Amor do Cristo. Vamos pegar lá, vamos dar uma lidinha, vamos nos ajudar, vamos fazer brilhar essa luz, né? Porque todos nós sabemos, quando a nossa vontade e a nossa disciplina, elas falham, quem é que vem para nos ajudar? A mestra dor. A dor, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, está lá no item paciência, né? Não é por um acaso nas nossas vidas, são acordos de desenvolvimento espiritual. A lei do progresso é uma lei divina, imutável, é fatal, que precisamos crescer, que precisamos nos mover nesse interior ainda engessado, cristalizado, em vários aspectos que não nos servem mais e que precisamos jogar fora, para dar espaço ao novo nas nossas vidas, com mais humildade, com mais esperança, sobretudo fé na vontade do Pai para as nossas vidas. Isso significa, foi um tombo aqui, viu, gente? Isso significa estarmos nos redirecionando no caminho de luz novamente, tão importante para as nossas vidas, né? Então, essa era a reflexão do dia de hoje. Que nós não fiquemos parados no nosso processo evolutivo, porque senão a dor vai chegar. É muito difícil evoluirmos apenas através do amor, né? A dor, ela tem um estímulo mais forte. A intensidade da crise, ela será proporcional ao grau de cristalização daquilo que a gente precisa transformar. Então, crises muito pesadas, fortes, intensas,
com a que a gente está vivendo, como a que a gente está vivendo no momento, tem um para quê. Um para quê de tentar parar realmente o orgulho, essa vaidade, as chagas da humanidade, que ainda estão presentes no interior de todos nós, que aqui compartilhamos, né, esse planeta de provas ainda, de expiações, né? Então, é isso, quanto mais acelerarmos o nosso processo evolutivo, plantando luminoso, teremos uma colheita mais satisfatória e seremos mais plenos, mais abundantes, felizes. E já podemos ser felizes mesmo em meio ao caos, desde que possamos ter a consciência da real necessidade desse momento para as nossas vidas e focarmos no positivo, ou seja, no para quê. O que é que eu preciso redirecionar na minha vida nesse momento? Em que eu posso contribuir, não estando lá na linha de frente, na ação física, em que eu posso contribuir na ação interna para este processo, espalhando luz pela humanidade, orando, vibrando positivo, aceitação, não ficar grudado somente na dor e se impor em movimento a construção desse monumento pacifista, como eu trouxe para vocês dentro de todos nós, sendo obediente às leis divinas e resignado diante das coisas que não podemos mudar. Então, era essa a mensagem de hoje que eu deixo para vocês refletirem, né, ao longo da semana também, e vamos fazer a nossa prece de encerramento desse evangelho. Agradecendo nesse momento aos seres de luz, os espíritos que nos acompanharam neste trabalho, por essas palavras, né, e que elas possam fluir dentro do nosso ser, ganhando vida, nos transformando a cada instante em um ser mais pleno, mais completo, mais resignado e mais obediente. Que toda essa mensagem possa ir à humanidade nesse momento que sofre pela perda de entes queridos, por aqueles que estão em leitos hospitalares, vitimados pelo Covid ou por as mais diversas doenças, e diante também de outras dificuldades onde não está havendo aceitação. Que possa essa mensagem acalmar e consolar o coração de quem se encontra em desespero. Que Jesus possa ser o nosso guia e modelo, nos direcionando neste caminho de luz, sempre com suas palavras amorosas e acolhedoras. E que ele possa nos envolver, hoje e sempre, na sua luz. Então, foi um prazer enorme estar com vocês nessa tarde, e eu desejo a todos um fim de dia de muita paz, muita fé, sobretudo esperança, em um amanhecer melhor no dia de amanhã. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Beijo grande, viu, gente? E